Tudo de bom para você, meu querido aprendente. Seja bem-vindo à nossa primeira semana de revisão aqui no Revisa Enem, com o patrocínio do CPC. Aqui no CPC você se garante, né? Então, o Revisa Enem é a nossa revisão final, tá? Na qual a gente vai resolver ao longo aí de 4 semanas, ou seja, um mês inteiro de revisão, somente questões elaboradas para que a gente possa atingir aqui a plenitude no processo de preparação para o Enem. Somente resolução de itens, tá? Então, nossa língua estrangeira moderna, professor Webston Silva, e a gente vai começar agora com a resolução dos itens que vocês estão recebendo semanalmente. O ideal é que vocês tentem fazer os itens primeiro, para depois checar aqui a resolução com a gente. E sobrando tempo, você deve fazer o caderno de apoio que vem aí do material do Sistema SEV de ensino, tá? E aí a gente tem esse material exclusivo feito aí para vocês, para que vocês possam ter bastante êxito e bastante sucesso nessa jornada que agora se inicia. Então vamos lá, folks, sem mais delongas, entrar aqui no nosso Revisa Enem, na resolução dos itens, começando aqui, relembrando o que é a competência diária. Competência diária 2 é o saber, o conhecimento, conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. É o saber. Eu pego esse saber e transformo em saber prático ou habilidades, na qual você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Na habilidade 5, que é a habilidade de vocabulário. Na habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Aquela interpretação de texto clássica visando aumentar o conhecimento do mundo, e aqui a gente usa como instrumento a língua estrangeira moderna para adquirir essas novas informações, para interagir com tecnologias e culturas. Na habilidade 7, nós vamos trabalhar com a estrutura linguística do texto, função e uso social do mesmo, teoria dos gêneros textuais. Na habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Aí é show de bola! A gente vai treinar cada uma dessas habilidades aqui com vocês de start. Então vamos começar com a primeira questão do nosso Revisa Enem aqui na semana de número 1. Se liga aí, folks. Então nós temos aqui cartoons, as charges e as tirinhas estão sempre presentes nas provas. E aqui a gente tem um cartoon que mostra duas pessoas conversando aqui num hall, num corredor, e lá na porta está escrito Dude, Department of Unimportant Data Exchange. E aí um deles fala a seguinte coisa: We realize it is a necessary department, but the acronym was just too cool to shut it down. Então aqui a gente tem a seguinte ideia jogada no enunciado do item. Um acrônimo é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução. Diferencia-se da sigla pelo fato de ser pronunciada, no caso, como uma palavra só, respeitando a estrutura silábica da língua. Conforme o cartoon acima, a comicidade presente proposta pelo cartunista é, como claramente aqui a gente está fazendo uma análise da função comunicativa, ou seja, da questão da função e uso social do texto, é uma questão de competência 2, habilidade 7, na qual você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, função e uso social. Bom, o que está escrito lá na porta é o seguinte: dude é uma gíria que significa cara, mano, parça, chegado, consagrado, né? Dude em inglês. E aí ele formou lá o acrônimo Department of Unimportant Data Exchange, ou Departamento da Troca de Informações Desnecessárias ou Irrelevantes Não Importantes. A fala lá é justamente sobre isso. Cara, nós percebemos
que era um departamento inútil, mas o acrônimo era da hora, era muito bacana para que ele fosse fechado. Então, a comicidade é justamente o nome do departamento que não tem utilidade nenhuma, nem influi, nem contribui, como dizemos no popular. Então, claramente aqui, você vai encontrar como alternativa correta a alternativa B, que diz que o fato do departamento ser inútil, mas o acrônimo formado na porta ser bem legal, seria o elemento que dá comicidade. E aí, como eu estou estudando a estrutura linguística do texto, percebendo como funciona o processo, eu marco aqui a alternativa B. Folks, no final de cada questão, estou deixando de coração para vocês um pequeno card com a resolução comentada de cada uma delas, para que vocês possam ler, caso as dúvidas persistam. Façam bom uso deles. Vamos agora para a questão de número 2. Questão número 2 do CPC Revisa Enem, nossa revisão final, rumo aí ao Enem na semana número 1. Questãozinha na tela, olha aí, questãozinha na tela. Nós temos aqui a Lady Justice, que representa, né, a justiça, a balança, que dá aqui a ideia do equilíbrio, que não pende nem para um lado nem para o outro. A espada, que é para justamente intervir com força. E o detalhe mais importante aqui é o olho vendado, para justamente mostrar aí que é imparcial. Mom, is Lady Justice really blind? I don't know, maybe we're just invisible. Então você nota que há um diálogo aqui, um texto dialogal entre duas pessoas negras, né? E aqui a Lady Justice é como a gente chama a justiça nos Estados Unidos. Nós sabemos do histórico gigantesco de racismo, principalmente racismo estrutural. Então ela pergunta assim, né? A seguinte maneira: Mom, is Lady Justice really blind? I don't know. Maybe we're just invisible. Vamos ver qual é a da questão, né? Enunciado. Entre os slogans políticos abaixo, o que se relaciona diretamente à crítica social feita pela charge é, olha aí, uma charge que está trabalhando um tema bastante atual, e aí foi feita uma crítica social, e a gente vai escolher dos slogans abaixo um deles que combine, que case bem. Galera, esse modelo de questão ainda não caiu no Enem, então eu me atrevo a arriscar aqui como uma premonição, né? Como um evento de vanguarda, me antecipando aqui aos fatos. Para mim, seria uma competência uma questão de competência de área 2, habilidade 5, que você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna. Você vai fazer as avessas. Na realidade, isso geralmente, essa palavra ou expressão, ela vem no enunciado do item, mas aqui a gente vai trabalhar com o enunciado em português e essa palavra ou expressão associada com o entendimento do texto estariam nas alternativas. Então, você deveria usar o vocabulário para fazer a interpretação. A dúvida da jovem é: mamãe, a justiça realmente é cega? Eu não sei, talvez nós sejamos apenas o quê? Invisíveis. Dos diversos slogans aqui políticos espalhados, na letra A nós temos Yes, we can. Na letra B, Never forget. Na letra C, Black Lives Matter. Na letra D, Think globally, act locally. E na letra I, There ain't no such a thing as a free lunch. Ou seja, não existe almoço de graça, né? Na letra E. Claramente aqui é uma questão racial, questão étnica. Então, facilmente, você faria a alusão à alternativa C, com vidas negras importam, o famoso BLM, ou Black Lives Matter, né? E aí a gente dá aqui a tradução dos outros para vocês no card, para vocês pesquisarem aqui direitinho, fazendo bom uso dessas preciosas e valiosíssimas informações. Seguimos agora com a questão número 3 da semana 1 do nosso Revisa Enem aqui no CPC. Lembrando que no CPC você se garante e logo logo terei o prazer de ver outdoors espalhados por toda Teresina com o rostinho bonitinho de vocês, tá? Vocês aí servindo de garotos e garotas propaganda, né? Medigatas, medigatos, advogatos, advogatas e grandes empreendedores aí de diversas áreas que forem prestar concurso nesse próximo certame. Amados,
nós temos aqui um texto clássico que com certeza deve estar por lá. Olha, aqui é um modelo que gosta muito de ser cobrado. Texto pílula, pequenininho, geralmente texto informativo. Mas vamos ver aqui qual é do enunciado, antes de eu dar uma indicação para vocês aqui. Vamos ver. O enunciado diz o seguinte: num trecho do texto, o emprego do verbo pushback indica que o presidente americano irá. Então, claramente aqui, a gente tem uma questão que eu estou associando essa expressão, né, que é um verbo frasal, né, o verbo frasal pushback, com o tema do texto. Então, aqui claramente é competência 2, habilidade 5. Aqui é a tradicional, tá? Que é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna com o seu tema. Primeira coisa que você faz é vir aqui no enunciado. Você consegue identificar no enunciado do item a palavra ou expressão que ele está associando ao texto. Você volta agora lá para o texto e localiza uma zona na qual essa palavra teria surgido, teria aparecido, que está aqui destacada para você. If Twitter itself is starting blunting one of his favorite communication tools, he's sending a message that will push back and make things at a minimum uncomfortable for the company. Se o próprio Twitter começar, né, a dificultar a sua comunicação, né, através de uma das suas ferramentas prediletas, tá mandando uma mensagem clara de que ele vai o quê? Push back. Que ele vai contra-atacar, ou seja, e fazer as coisas, no mínimo, desconfortáveis para a empresa, a companhia. Então tá falando de revide do presidente Trump. A briga foi travada na época, até que ele foi banido no começo desse ano. Então, num trecho do texto, o emprego do verbo pushback, lembrando que nesse tipo de habilidade, necessariamente eu passo pelo entendimento da expressão dentro do contexto, indica que o presidente americano ele vai fazer o quê? Recuar de sua decisão, empurrar a situação para o seu sucessor, retornar com força total para confrontar seus adversários, retroceder ainda que não concorde com a política da ferramenta, revidar todas as moderações e checar já que considera injustiçado. Então, pushback está muito utilizado no sentido de revide aqui, então vai ser letra E, revidar todas as moderações e checagens, já que se considera injustiçado, é o que tem lá naquela passagem, tá? Onde a gente observa esse tipo de afirmação. Aqui eu trago um print de um dicionário que eu gosto muito, que é o dicionário reverso. E aí pushback é verbo, significa adiar, aliás, empurrar para trás, ripostar, repelir, revidar ou empurrar de volta. Nesse contexto lá seria o revide. Por isso que a gente vai marcando aqui a alternativa com esse dicionário magnífico aí sempre à mão. É o famoso dicionário reverso, que é um dicionário que eu uso bastante e eu gosto muito de trabalhar. Aqui a gente explica mais uma vez, traz até lá a tradução completa daquela mesma passagem, por isso que a alternativa correta, a alternativa é. Galera, esse aqui é o seu Revisa Enem na semana número 1, preparatório final para as semanas, contagem regressiva, né, folks? Para a gente chegar lá no dia decisivo da nossa preparação rumo ao sucesso para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com vocês agora a questão de número 4. This is America. This is America. Rapaz, This is America é fantástico, né? Do Donald Glover. E aí a Nick Furiosa, ela escreveu um tweet muito legal. Shocked by how fast I caught this reference. I haven't seen a Jim Crow picture in years. David Glover did not come to play with you all today. Yo! Então vejam que a pose do Donald Glover à esquerda na tela de abertura do videoclipe da obra-prima da Masterpiece, This is America, é a mesma referência do Jim Crow. Jim Crow, que era um humorista, entre aspas, branco, que se fantasiava, né? Era isso que ele fazia, se travestia de negro através do blackface. Ele pintava o rosto de preto e colocava uma peruca e fazia piadas extremamente jocosas, de péssimo gosto, maldosas, racistas. Ele tinha um programa de comédia só sobre essa temática que era bastante permitido. Inclusive o pacote de leis segregacionistas, o pacote de leis racistas estadunidenses ficou conhecido nos Estados Unidos como Jim Crow Laws, em homenagem a este cidadão aqui, tá? Vamos ver aqui qual é a da questão, vendo o enunciado.
O termo cybercultura tem vários sentidos, mas pode se entender como uma forma sociocultural que advém de uma relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas, surgidas principalmente na década de 70, graças à convergência das telecomunicações com a informática. As redes sociais são disseminadoras da cybercultura. No Twitch, a usuária Nick Furiosa, né? Então eu vou interpretar aqui o elemento cybercultura, tá? Que foi gerado aqui. Vou interpretar esse elemento, que é justamente quando ela pega e faz uma montagem da imagem original com a referência que foi dada aqui, e aí isso aqui gera um produto cultural. Então, competência 2, habilidade 8, você vai reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística, principalmente no universo da cybercultura. Alright? Então, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Ela diz assim, ó, fiquei chocada de quão rápido eu peguei essa referência. Cara, há séculos que eu não via uma imagem do Jim Crow, que é esse da direita. O Donald Glover não veio, não está para brincadeira hoje, né? Então, no dia do lançamento do clipe, que teve uma repercussão gigantesca, a semiótica desse clipe é maravilhosa, vários elementos incríveis, assistam, principalmente com legenda, bem legal de você captar essa essência dessa obra-prima. Então ela vai falar sobre o quanto que ela ficou estarrecida, que ela ficou surpresa pelo fato de ter, ó, ali, ó, num piscar de olhos e na blinka vai pegar a referência. Então, alternativa B, se estarrece com a performance do rapper Donald Glover no clipe da música This Is America, ou seja, ela elogiou, rasgou seda, só traduzir aí não vai servir, você tem que traduzir e interpretar o que ela quis dizer. Então ela está elogiando através aí da montagem que ela fez, através do elemento de cybercultura, este clipe maravilhoso. Então, alternativa B. Então aqui a gente tem, né, o nosso card maravilhoso com a tradução, mostrando aí a alternativa correta para vocês, tá? Ó, aqui tem um errinho, tem letra D aqui no card, mas é letra B de bola, tá? Beleza? Tá? Alright? Muito bem. Aqui teve só um errinho na digitação, só corrigindo para não gerar dúvida. É letra B de bolotinha do amor. Próxima questão é a questão número 5. Chegamos à metade da nossa primeira semana do Revisa Enem. Na tela para você. Rapaz, um acróstico. Olha aí. O acróstico é esse poema lindo que é formado já com a palavra existente. E ele pode ocupar aí o imaginário das pessoas, pegando as primeiras iniciais, no meio, na final. Então pegamos a palavra dream, que significa sonho. Dedication, responsibility, education, attitude e motivation, né? Os elementos da imagem de uma peça publicitária de grande circulação permitem identificar, né? Então aqui, função e uso social do texto. Competência 2, habilidade 7. Você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às suas estruturas linguísticas e função de uso social. Eu amei essa peça publicitária, por isso que ela está aqui em questão inédita para nós. Dedicação, responsabilidade, educação, atitude e motivação, tudo isso conduzem você a realizar o seu dream, realizar o seu sonho. Achei perfeito. Então, claramente, a gente vai conseguir identificar os componentes que ajudam na realização do sonho de alguém. Aí, na alternativa A, aqui eu estudo e faço uma análise da função comunicativa do texto, função e uso social do texto, para que serve o texto, o impacto que ele causa dentro da comunidade, né, como um todo. Então, é um elemento muito importante que a gente tem que considerar por aqui. Tá? Então tá lá, sonho é igual a dedicação, responsabilidade, educação, atitude e motivação. Esse é o seu Revisa Enem na primeira semana. Revisa Enem de língua estrangeira moderna, o inglêsão da massa. Questão de número 6 agora para vocês, amados e diletos alunos. Que um texto pílula de 3 parágrafos, cara do Enem,
muitos dados oficiais, dá logo uma sacada ali no título, ó. Domestic violence has increased during coronavirus lockdowns. Olha aí, né? A violência doméstica aumentou durante, né, o isolamento total por conta da pandemia do coronavírus. Então, claramente aqui, a partir do enunciado, a gente identifica um detalhe. De acordo com o artigo número 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, por exemplo, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, não necessariamente precisa chegar a vias de fato com lesões, tá? Então, aqui é um artigo bem abrangente. Então, são muitas as maneiras de se agir com violência em relação à mulher. A partir da leitura do texto, entende-se que a violência doméstica. Então, claramente, competência 2, habilidade 6. Você vai utilizar os conhecimentos que você tem aqui da língua estrangeira moderna e de todos os seus mecanismos, principalmente lexicais, né, e de vocabulário, como um meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Vamos aprender coisas novas. Quando você começa a serpentear pelo texto, você identifica aqui alguns pontos relevantes. O título, violência doméstica aumentou durante a pandemia do coronavírus. E essa parte inicial que é muito importante, ou seja, com a metade da população do mundo em confinamento total, para diminuir aí a disseminação da Covid-19, a maioria das atividades foram dramaticamente, né, modificadas, encurtadas, incluindo, né, as legais. E aí ele vai trazer dados oficiais que sugerem que o crime ele caiu de forma assustadora, de forma abrupta em muitas cidades. Crimes violentos, incluindo assassinatos, estupros, agressões, diminuíram de forma bem mais precisa. Mas enquanto que o isolamento total começou, muitas, mas muitas, né, companheiras acabaram alertando sobre casos de violência doméstica, né, que se tornaram cada vez não menos frequentes. A violência doméstica, imagina-se ser, né, um dos crimes mais relatados. E durante o período de isolamento total, pode ter sido até mais, forçadas a permanecer com um membro violento ou parceiro violento dentro de suas próprias casas. Isso tornou-se mais difícil e, se não mais perigoso, para as vítimas buscarem algum tipo de ajuda contra o seu abusador, já que ele sempre estava ali nas cercanias. Foi criado até um código na Espanha, né? Que foi uma marca de um X vermelho na palma da mão, tá? Em que a mulher ia, por exemplo, a uma farmácia e ela colocava, quando ela ia dar a receita ou para comprar alguma coisa, esse X vermelho estava lá, então a pessoa sabia que a mulher que tivesse um X vermelho na palma da mão era para ligar para o Disque Denúncia e então denunciar que ela estava sendo vítima de violência doméstica, tá? Então aqui claramente nós vamos encontrar aqui como alternativa correta essa questão da dificuldade, né, de denunciar durante esse confinamento. Ou seja, pode ser bem mais difícil de ser denunciada durante o confinamento por conta de que o agressor está sempre ali nos arredores, nas cercanias. Então esse tipo de questão de competência 2, habilidade 6, ela é muito constante e perene lá na nossa prova do Enem, com esse modelo clássico de três parágrafos. Você pode utilizar a técnica de skimming, né, para localizar as informações principais no parágrafo de introdução, no parágrafo de desenvolvimento, ou então nas últimas linhas ali da parte da conclusão, que são recursos de leitura não linear que levam você a entender mais rápido o texto e a identificar a resposta correta. Folks, agora nós vamos para a questão número 7 aqui do nosso Revisa Enem, patrocínio aqui do CPC. No CPC você se garante. E eu tenho o ASAP, ou como alguns nativos leem, ASAP,
que é o famoso as soon as possible. Ao ler a sigla escrita no bloco de notas, o leitor deve depreender que. Então, nesse caso, como eu vou utilizar a sigla, que ela em si já é o texto, eu vou associar vocábulos e expressões do texto em língua estrangeira moderna com o seu tema. Cara, eu vejo num bloco de notas isso aí escrito. ASAP significa as soon as possible, assim que possível, imediatamente, para ontem, com velocidade, com celeridade, com rapidez. Então tem alguma coisa relacionada com isso. Velocidade, celeridade, rapidez. No ato de executar alguma coisa, eu encontro isso de maneira bem clara na alternativa C. Ele precisa fazer algo urgentemente, como fora sugerido na nota do caderninho, para você entrar em contato ou executar uma ação celery, rápida, veloz. Lembrar que o ASAP ou ASAP pode ser tanto uma sigla, se ele for lido letra por letra, ASAP, ou um acrônimo, se ele for lido ASAP, e significa as soon as possible, assim que possível, logo ou imediatamente. Folks, aqui é show de bola para você. Questão número 8 do nosso Revisa Enem, semana número 1, chegando agora na tela para você. Então, temos um texto aqui de 2 parágrafos, lendo o enunciado do item para a gente identificar qual é a competência e habilidade. O texto acima foi redigido originalmente como? Peguei só o pedaço final, antes ele falava de sétima arte, né? Falava de cinema, e ali era um texto falando sobre o cinema como arte. Então, existe o crítico de cinema, e aqui é uma crítica, porque a palavra-chave aqui é a palavra review, que em inglês significa crítica ou análise. Então é competência 2, habilidade 7, porque ele quer que você identifique que gênero textual nós temos aqui. Então você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às suas estruturas linguísticas, funções social. Pelo layout ou disposição desse texto, eu vou identificar que gênero textual eu tenho. O próprio texto, ele me dá a resposta quando ele tem essa passagem aqui, olha. Aqui, olha. This review is coming to you from a Tolkien free zone. Ou seja, essa crítica, essa resenha crítica, né, essa crítica está vindo em sua direção de alguém que não é, né, que é isento, que não conhece quem é o Tolkien. O Tolkien aí é o escritor dos livros que acabou gerando a série de filmes, né, Senhor dos Anéis, né? Beleza, então. E aí ele quer que você identifique que gênero é esse, tá? Como lá ele fala que é uma crítica, então ficou muito fácil agora de você identificar que é a alternativa B, uma crítica ao filme The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, e essa pessoa acha o filme extremamente violento. Ele até compara com Matrix, ele chama de Matrix medieval, e essa seria a identificação do gênero textual em questão. Então aqui você vai encontrar como alternativa correta a alternativa B, que fala sobre esse cenário. O card maroto está aqui para vocês, amores. Seguindo aí na questão número 9 do nosso Revisa Enem, semana número 1, chegando agora para você. Patrocínio aqui do CPC, no CPC você se garante. Nós temos aqui mais um texto com caráter informativo, mas o enunciado do item aponta em outra direção. Informações sobre desenvolvimento de vacinas para a Covid são recorrentes na mídia, sendo divulgada de forma impressa ou virtualmente. Neste contexto, os usos das palavras, olha aí, India, tackle, locally tested vaccines e banking está direcionando as. Então aqui claramente estou associando palavras ou expressões com o tema do texto. Competência 2, habilidade 5, associar vocábulos e expressões com o tema do texto em língua estrangeira moderna. E a gente acha bem no comecinho do texto, algumas palavras estão aqui no próprio título do texto e também na primeira linha, né? Então ele está falando, né, de um banco indiano de vacinas localmente testadas para a Covid devido a limitações da Pfizer. Então a Pfizer e a Moderna não tinham como atender países como a Índia e eles mesmos acabaram criando um banco próprio de vacinas. Então a Índia está criando, né, um banco com 5 vacinas localmente testadas
para ajudar a tackle, deter, parar, conter, né, a pandemia do coronavírus, por conta que as vacinas desenvolvidas tanto pela Pfizer quanto pela Moderna não podem ficar disponíveis, acessíveis para aquele país em grandes quantidades em um futuro próximo, segundo a agência de notícia da Reuters. Então tá bem aqui facinho, você encontra facilmente a resposta quando você vem analisar, confrontar o item em si. Você vai encontrar aqui como alternativa correta a alternativa A, né? Pesquisas realizadas na Índia que buscam testar 5 tipos de vacinas contra o coronavírus. É isso que tem escrito lá, tá relacionado com essas pesquisas. Claramente aí uma questão de competência 2, habilidade 5, na qual você vai associar palavras ou expressões com o tema do texto. Card maroto aqui na tela e chegamos à nossa última questão da nossa Revisa Enem CPC. Patrocínio aqui do CPC, no CPC você se garante. Questão número 10 na tela para vocês. E aí a gente tem uma tirinha. I've broken up with Jim. Really? How could he cope with it? He doesn't know yet. Twitter is down, né? Então aqui tá fazendo muitas palavrinhas, né, do dia a dia, muitos verbos frasais, e aí fazendo aqui um trocadilho, uma zoeirinha aqui com o uso de tecnologia, tá? A tira evidencia que, então vou analisar códigos verbais e não verbais para identificar a função e uso social do texto, já que é uma crítica. Então, competência 2, habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, função e uso social, folks. Eu terminei com o Jim. Sério? E como ele reagiu a tudo isso? Ele ainda não sabe. O Twitter caiu, ou seja, o Twitter está fora do ar. Então, claramente aqui ela usou as redes sociais para terminar o seu relacionamento, né? Então, nesse caso aqui, você vai encontrar a alternativa correta na alternativa E. A mulher de roupa verde tentou usar uma mídia social para resolver seu relacionamento afetivo, tá? Então, ela usou essa mídia aí para resolver o problema. Ela ainda não sabe se deu certo, porque está fora do ar, mas fatalmente quando voltar ele vai ver a notícia de que não há mais relacionamento, agora só lembranças, né? Muito bem, folks, tá aqui o cartãozinho, o cardzinho com a tradução dos itens, e a gente chega aqui ao final da nossa primeira semana do Revisa Enem, tá? Deixo aqui para vocês abraços fraternos e o desejo de sucesso. É isso que nós queremos de vocês, muito sucesso nessa caminhada, nessa trilha que vocês estão percorrendo agora. E aqui a gente é igual foguete, meu amigo. A gente só sobe, a gente só vai adiante, porque foguete não tem ré. Um abraço fraterno, galera, e até a próxima. Até a semana que vem. Valeu!